Muito boa noite. A Universidade da Madeira acaba de firmar um importante acordo com a Universidade de Carnegie Mellon dos Estados Unidos. Esta parceria tem diretamente a ver com o mestrado nas chamadas tecnologias de ponta, neste caso versando a interação homem-computador. Já todos sabemos que hoje a riqueza das nações, das empresas e das pessoas passa pelo conhecimento e de forma muito especial por esta área das tecnologias de informação e de comunicação. É meu convidado o professor Nuno Jardim Nunes, professor associado da Universidade da Madeira, presidente do Departamento de Matemáticas e Engenharias e um dos dinamizadores deste projeto de parceria que já foi referenciado como marca do novo ciclo da região. Boa noite, professor Nuno Jardim Nunes. Obrigado por ter vindo ao Ponto de Vista. Já percebemos que este acordo, esta parceria firmada com a Universidade Norte-Americana de Carnegie Mellon, penso que é assim que se pronuncia, Carnegie Mellon, é importante. Foi difícil conseguir, porque sei que isto tem a ver diretamente com o trabalho seu, com a iniciativa sua, com o empenho seu. Foi difícil conseguir esta parceria nos Estados Unidos? Foi muito difícil, como é evidente. Parcerias com universidades desta craveira são sempre muito complicadas de negociar e de conseguir. A forma até como estas parcerias estão a ser desenvolvidas e estão a ser promovidas em todo o país, agora na Madeira, mas também em todo o país, é muito competitiva. Portanto, aquilo que foi feito foi permitir que os grupos mais dinâmicos no seio de todas as universidades em Portugal entrassem em contato com a Universidade de Carnegie Mellon, como também com a MIT e com a Universidade de Austin, que são os outros dois grandes projetos que estão a ser desenvolvidos, e nós tivemos, no fundo, que fazer valer os nossos argumentos. Já lá vai mais de um ano desde que eu comecei a fazer as primeiras contactos. Não perco o seu raciocínio, se me permite. Portanto, a parceria que é firmada entre a Universidade da Madeira, o seu departamento, e esta Universidade de Carnegie Mellon digamos que de grau tão elevado como o que foi firmado com o MIT? Exatamente, ao mesmo nível. Portanto, é no conjunto de um conjunto de iniciativas que estão a ser promovidas entre as universidades portuguesas e os institutos de investigação portugueses e as universidades americanas, e agora também com o Instituto Fraunhofer na Alemanha. E, portanto, é esse nível que estamos a falar. Para ter uma ideia, no âmbito do acordo que foi feito com as universidades de Carnegie Mellon, apenas 3 outras universidades estão envolvidas. A Universidade de Coimbra, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Coimbra na área de Engenharia de Software, a Universidade de Aveiro na área das redes, a Universidade de Lisboa na área da segurança, e o quarto é com a Universidade da Madeira. Tem a ver com a interação humano-computador. Portanto, que é uma área onde nós temos já competências estabelecidas. Temos cá uma pessoa que tem sido por várias vezes referenciada, como estando nomeada para o Prémio Nobel de Informática, o professor Larry Constantine, que foi determinante para que isso se conseguisse. E depois foi um processo longo de quase um ano de negociações, que passou por uma avaliação das pessoas da Universidade de Carnegie Mellon, que vieram cá, que tiveram encontros connosco, os professores do departamento que irão estar envolvidos e também de outros departamentos. Está a falar dos professores do departamento, e nomeadamente esse professor Larry Constantine. Larry Constantine, que é um nome que convém a gente pelo menos saber o que é que significa. É professor da Universidade da Madeira? É professor catedrático convidado da Universidade da Madeira desde há 3 anos, portanto não é uma coisa que tenha acontecido já. Eu, em particular, na minha investigação, tive vários contactos com eles, fiz um primeiro convite para ele vir dar cá aulas num mestrado há 3 anos atrás, depois ele aceitou o convite. Ele antes tinha sido professor na Universidade Técnica de Sydney, na Austrália, estava sem qualquer associação a nenhuma universidade. Ele é uma pessoa um pouco particular. É uma pessoa que se formou no MIT, mas que depois foi professor na área da medicina e da psicoterapia, depois na área do design, na área da informática. É professor catedrático de convidado da disciplina de interação, homem-máquina. Mas esta também é uma cadeira que o professor Nuno Jardim Nunes costuma dar. Portanto, é uma pessoa com quem eu tive contactos pessoalmente, quando estava a fazer no âmbito da minha investigação, e outras pessoas do departamento têm tirado partido disto. Ele foi convidado, como lhe disse, há 3 anos para vir para cá, e no âmbito de toda a atividade científica que nós temos vindo a desenvolver, ele foi determinante, e, portanto, eu diria que é o principal responsável do ponto de vista do reconhecimento que foi feito ao grupo da Universidade da Madeira, que envolve outras pessoas, mas que digamos que esta pessoa é o cabeça de cartaz. Interação homem-computador. Ora bem, isto, para um leigo, isto significa tudo. Portanto, que é um computador sem um ser humano não vale grande coisa, mas não é desta forma singela que se deve abordar este tema. Tem certamente outros parâmetros. Exatamente. A área em inglês Human Computer Interaction depois tem uma tradução complicada para português. Humano-computador é uma das traduções mais politicamente corretas. O homem-máquina hoje em dia está em desuso. Essa área tem a ver com todos os fenómenos que estão relacionados com aquilo que acontece quando uma pessoa interage com qualquer tipo de dispositivo elétrico ou eletrónico. E, portanto, envolve desde de questões que têm a ver com a psicologia, com a parte humana,
da interação, questões que têm a ver com a informática, portanto com a parte da máquina, e questões que têm a ver com o envolvente, onde se processa a interação, ou aquilo que nós chamamos o contexto de utilização. Onde é que eu estou a utilizar os equipamentos? Se estou a utilizar um telefone móvel na rua, o contexto é completamente diferente se estiver num gabinete a trabalhar num computador. E, portanto, é uma área, por natureza, interdisciplinar. E isso é uma das razões que torna este acordo, eu penso, particularmente interessante, e foi uma das razões pelas quais nós escolhemos essa área para que ela fosse desenvolvida cá no âmbito do Departamento de Matemática e Engenharias. Porque é uma área que, tradicionalmente, na Europa, tem um desenvolvimento muito distinto nos Estados Unidos. Na Europa, ela normalmente está associada àquilo que nós chamamos de sistemas críticos. Aviões, sistemas de controle de tráfego aéreo, sistemas de armamento, em que é necessário investir muito no estudo deste processo de interação para evitar que as pessoas cometam erros que possam pôr em risco vidas humanas. Portanto, qualquer pessoa, eu costumo dar este exemplo aos meus alunos, qualquer pessoa quando entra num avião tem que ter a certeza de que houve um estudo profundo, não só de toda a panóplia de aparelhos que a pessoa, que o comandante, o copiloto tem que dominar, mas também do ponto de vista da percepção daquilo que acontece, por exemplo, em caso de emergência, de como é que o sistema deve se comportar no caso de acontecer uma anomalia. E na Europa, tipicamente, o desenvolvimento desta área esteve associado a esta indústria aeroespacial, em particular a indústria automóvel também. Nos Estados Unidos, ela também está muito associada à indústria do armamento, digamos, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos é praticamente um dos grandes financiadores da investigação nesta área, mas ela tem um outro âmbito que é muito interessante, que é o âmbito das novas tecnologias e dos novos dispositivos móveis. Eu dou sempre o exemplo do iPod e do iPhone, que, digamos, são provavelmente o ícone do que é que pode ser a aplicação destes conceitos, do estudo profundo das questões do ponto de vista psicológico, do ponto de vista humano e do ponto de vista da máquina, que permite uma boa adaptação entre o produto e a pessoa que o vai utilizar e que permite fazer produtos revolucionários, não tanto pela questão tecnológica, porque um iPod não é, do ponto de vista tecnológico, não tem nada de especial, mas o que tem o iPod de especial é uma enorme facilidade de utilização, uma enorme apetência do ponto de vista estético, que combinadas tornam um produto de sucesso a nível global. E, portanto, é trazer esta perspectiva nova para esta área de conhecimento que já está desenvolvida na Europa, na outra vertente, que torna, eu penso, esta parceria muito interessante. Eu gostava de ressalvar que esta é a primeira vez que na Europa se cria um mestrado deste tipo. Portanto, este mestrado será único na Europa e será um dos poucos no mundo que existem nesta área. E estudar, aprofundar a investigação e o estudo nesta área tem com certeza reflexo e interesse para o avanço da tecnologia, das ciências, das chamadas novas tecnologias. De que forma é que isso se reflete? Para além desse caso concreto que costuma dar aos alunos, da importância que tem perceber e ver como é que todos os avanços tecnológicos na área da informática foram de uma forma ou de outra dominados por esta área da interação, embora muitas vezes as pessoas não se apercebam disso. Se você pedir a alguém para desenhar um computador, aquilo que a pessoa desenha são normalmente duas coisas, um monitor, um rato e um teclado, três coisas neste caso. Ou seja, aquilo que as pessoas desenham, no fundo, é aquilo com que interagem, ninguém desenha um CPU, porque isso normalmente está escondido debaixo da mesa. Portanto, as pessoas, quando falam de dispositivos eletrónicos, como estes de máquinas, normalmente falam da componente que tem a ver com a interação, com aquilo que as pessoas dominam para poder controlar o computador. E, portanto, o primeiro avanço que acontece substancial na massificação dos sistemas informáticos acontece por volta do início dos anos 80, com a criação do primeiro computador gráfico, feito pelo professor Alan Kay, nos laboratórios da Xerox, que é popularizado com o Macintosh em 84. Estamos a falar há mais de 30 anos. Aqueles computadores enormes. Exatamente. Não, estou a falar do primeiro Macintosh, o primeiro computador que tem as janelas, o sistema de janelas, que tem um rato comercialmente disponível, embora eles, em termos de investigação, tivessem sido feitos há mais tempo. Se comparar aquilo que era o primeiro Macintosh, que foi apresentado num célebre anúncio em 1984, que fazia uma relação com o livro do Orwell, de 1984, dizendo, no fim do anúncio, que você verá porque é que 1984 não é 1984, e que, por curiosidade, tem estado agora na berra com a campanha das primárias para os Estados Unidos, com um dos candidatos a fazer um